assim, aí vai lá, recolhe esse suporte, fecha, coloca dentro da caçamba lá da caminhonete e pronto, vai para outro lugar. Caminhão com amortecedor traseiro, isso já é utilizado aqui no Brasil e no Rio de Janeiro também, para elevados volumes de veículos pesados, serviços móveis juntos a barreiras e defensas, né, principalmente nas situações da Avenida Brasil, da linha amarela, da linha vermelha, né, a varrição. E esse é um dispositivo com amortecedor. E aqui um exemplo de um impacto de um amortecedor na traseira do caminhão. Você vê aquele que cisalha aqui. Esse é um dispositivo já tradicional, já tem já pelo menos uma década desse uso desse tipo de dispositivo. E aí está no caminhão e você vai lá e vai transportar. Aqui um bom e um mau exemplo. O bom exemplo é porque está usando o amortecedor de impacto. Isso aqui na Ponte Rio-Niterói, eles estavam fazendo algum trabalho aqui para trocar a lâmpada, fazer uma manutenção e tal. Só que o caminhão é um caminhão que tem que ser sombra. Então, o amortecedor está aqui, mas quando tiver um impacto, tudo bem, você imagina como é que vai estar aqui o cara que está dentro da caçamba. Então, o ideal é ser um caminhão com a lança aqui, com a caçamba, e o caminhão atrás, que é o caminhão sombra, para ter esse amortecedor de impacto. Isso já é utilizado em rodovias e, pelo que eu tenho de estatística, realmente tem um impacto por ano forte, e isso quer dizer que está salvando vidas. Laminado elastoplástico, também isso é uma situação para desvios temporários, em que você não vai ter que pintar e depois voltar à origem, né, e apagar essa sinalização temporária, né? Então, na realidade, você acaba tendo que fazer se você pintar temporariamente, depois vai ter que fazer a remoção. Aqui um barreira tipo portão, isso aqui também é utilizado em situações emergenciais, que também é uma situação temporária. Então, por exemplo, nós tivemos algum tempo atrás um acidente em que um ônibus pegou fogo no túnel da Covanca. E aquilo ali ficou o tráfego tudo parado. Por quê? Porque não tinha uma abertura na barreira de concreto para fazer um desvio, né? Então, essas questões, em situações na Avenida Brasil, que tem barreira na mediana, linha amarela e outras vias expressas, tem que ter um dispositivo desse tipo, móvel. O que acontece? Se você deixar aberto com um cabo e um cadeado, primeiro, o camarada pode romper aquele cabo. Segundo, ele pode bater no bico, está andando no tráfego e vai bater na quina da barreira de concreto. Então, isso aí é um dispositivo que você tem rodas que pode fechar e tem nível de contenção também. A classificação. Obra classificada como curta duração é a luz do sol. Então você chegou de manhã, vai fazer um trabalho, antes do sol sair, né, for o pôr do sol, você acabou aquela situação. Então é a curta duração, durante a luz do dia. Segunda classificação, média duração.
Então, obras com maior do que um período até 3 dias de sinalização implantada. Então, 3 dias. Então, isso é média duração. Então, usa cones, barreiras plásticas, reboque, né? De curta duração, basicamente vai ser usado cones. Longa duração, obras maior do que 3 dias. Então, 4 dias já é uma longa duração. Então, você pode estar aí usando tapes removíveis, canalizadores cilíndricos, que são dispositivos mais pesados, barreiras plásticas, barreiras temporárias de contenção, reboque com painel com seta luminosa. Então, você vai entrar com todos os dispositivos que possam ser úteis à segurança. E outro que não tem uma classificação, né, é o serviço móvel. O serviço móvel é aquela que vai ser, por exemplo, aterro do Flamengo. Isso me dá um medo. É aquela roçada, né, aquela maquininha ali, o cortador, né, que aquilo ali joga pedra para tudo quanto é lado. Então, e você vê o camarada ali exposto, ele está aqui, está o camarada fazendo a máquina, e tem os outros 2 carregando um painel, quer dizer, ele está na faixa de rolamento, e o outro está ali na grama cortando. Então isso é uma coisa que também é uma obra, isso, né? É uma obra, você está fazendo uma manutenção, cortando a grama para não virar mato, né? Então, o que acontece? Então, você está expondo as pessoas ao risco. Então, aquilo ali deveria ter uma faixa com o veículo sombra, com seta luminosa, para dar uma proteção maior a esse pessoal que está fazendo a roçada. O supervisor da equipe deve ter habilidade de liderança, isso é importante, né? Então você tem que ter reunião com a equipe, vai começar, vamos fazer o seguinte, não é aquele negócio assim, vamos pegar ali e tal, vamos fazer. Aí chega lá no local e está faltando cone, né? Você não planejou isso. Está faltando cone, está faltando cavalete, está faltando tudo, né? Aí não, o cara vai buscar lá, não vamos perder tempo, não, vamos fazer do jeito que está mesmo. Então tem que ter planejamento. O supervisor deve registrar também as alterações do que acontece. Isso é importante, né, para você ter um histórico dos dias. Procedimentos básicos. Importante informar o usuário. Aquilo que eu vi ontem lá na Barata Ribeiro, está ali, aquilo ali foi informado, olha, de 23, estava passando de dia, de 23 horas às 5 horas da manhã vai estar interditado. Então você já está passando ali, ó, você vai ligar, a prima, né? Você vai passar, não, eu vi ali que vai ter uma interdição, né? Pode passar pela mídia também, né? Você vai fechar, né? Então você tem que ter um plano, né? Você vai passar isso para a mídia, para o jornal, para a televisão, para informar que vai ter no dia tal uma interdição, né? O emprego do homem bandeira, né? O famoso bandeirinha, deve ser restrito a situações de pare-siga. Rabo de fila, sabe o que é isso? É o camarada que está na questão do pare-siga e os carros vão parando, né? Os carros vão parando e vem atrás alguém com velocidade e não percebe que os carros estão parando. Então, é o camarada que vai com uma bandeirinha para sinalizar que o trânsito tem que ter, quer dizer, diminuir a velocidade. E o terceiro em acidentes, né? São 3 situações. Se você enxergar aí, se enxerga as pessoas, né, na obra, camarada ali, exaustivamente, com uma bandeirinha que ele não sabe nem sabe o que ele está fazendo ali. Não deve ser feita uma interdição em situações que chuva e neblina, excetuando os de média e longa duração que já são implantados. Quer dizer, você não vai começar a fazer
uma marcação, colocar cones, fazer uma interdição no dia que está chovendo, né? Espera a chuva passar, espera a neblina passar. Outros procedimentos básicos, vias rápidas, serviço de curta duração. Se tiver iminência de chuva, se quer uma curta duração, você está ali, você está começando a fazer os cones e tal, ou até mesmo está trabalhando, choveu, tira, né? Você imagina você fazer uma obra, uma intervenção, um tapa-buraco no aterro do Flamengo e começar a chover. Então você recompõe o que for possível, né, e deixar a área sem restrição. Não usar iniciar obras em feriado, né? Está todo mundo saindo, né? E você está colocando ali uma intervenção. Após o término da obra, ser básico, né? Tem que tirar, remover a sinalização, porque senão não vai ter credibilidade, né? Você vai ter uma placa ali, a obra já passou, acabou há 3 dias atrás e já está ali. Cuidado, reduz a velocidade, né? Então isso aí perde credibilidade. As placas de sinalização devem ser cobertas ou removidas quando não são aplicáveis e possam causar conflitos. Essa aqui eu vou passar muito rápido, porque tem um amigo que eu conheço que diz assim, puxa vida, mas olha aqui, a primeira coisa que acontece, você está dirigindo de noite, e a primeira coisa que você tem medo na direção é você ser multado, né? Eu acho que o medo de ser multado talvez é até o medo maior do que o medo de acidente. Então, se você tem uma placa lá, você vê fiscalização eletrônica e você não consegue ler o que está ali, né? Você vai botar o pé no freio, olha, eu estou enxergando mal, né? Ou então o que está acontecendo, né? Então, isso aqui, se é para tapar, é para tapar tudo. Aqui um pouco de dimensionamento, né? Voltando aqui, esse é o manual, da edição 2003 desse manual do norte-americano. E aqui que dá os dispositivos em função da velocidade. Então, por exemplo, 40 km por hora, 60 km por hora e até 80, né? Você tem situações urbanas aqui. Então, você vai fazer um espaço de segurança numa via de 40 km por hora, você vai ter um espaço de segurança no mínimo de 50 metros. E aí na lateral também tem esse dimensionamento, 60 centímetros. E aqui a questão do dispositivo, do número de dispositivos. Vamos dar um exemplo aqui. A 50 km por hora, eu vou interditar uma faixa de 3 metros. Tá? Interditei uma faixa de 3 metros. Então, com 60 km por hora, com 3 metros, o comprimento mínimo do estreitamento é de 62 metros. É isso aqui, ó. Esses 62 metros aqui. Ó. Então, essa transição. Então, isso aqui, com essa tabela, você pode ver em termos de velocidade e de desvio, né, de interdição da faixa. Continuando aqui, 60 km por hora, você vai ver que o mínimo de cones vai ser de 7 cones, espaçados a cada 11 metros. Então, isso é uma tabela que ajuda a fazer o dimensionamento desses dispositivos basicamente tipo cone. Aqui também, né, mostrando aqui as placas que são utilizadas. Então, se você tem numa situação de 60 km por hora, você vai colocar essa placa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Né? Então, você vai ter no mínimo 4 placas para informar essa situação que você vai estar adiante. Em algumas obras, então o que acontece? Em obras de longa duração,
deve ser considerado o emprego de sinalização horizontal temporária. No caso de pintura provisória, a remoção após a obra deve ser feita através de microfesagem. Isso quer dizer, se você colocar aqui um taper, tudo bem, você vai tirar, que é um elastoplástico e tal. Agora, se você fizer com pintura, não adianta você pintar de preto por cima, porque logo depois vai ter o desgaste e vai aparecer a sinalização que foi do desvio. Então você de repente pode estar colocando alguém em risco. Então você tem que fazer a fresagem ou hidrojateamento. Pare-siga. Então essa operação é necessário um controlador, né, o tal do bandeirinha. E aqui tem o que é a responsabilidade. Então o controlador tem a responsabilidade de cuidar da sua segurança e da segurança dos trabalhadores. Então, portanto, esse trabalhador deve ser bem treinado. O controlador deve ser, bandeirinha, né, manter o olhar para o tráfego. O controlador deve estar posicionando em lugar visível, isto é, não deve ficar atrás de placa de sinalização na sombra de árvore. A posição ideal é estar na guia da calçada, né? Não deve ficar em local com bloqueio à fuga. Por exemplo, não deve ficar do lado de uma banca de jornal, né? Você está ali com uma rodovia, está sinalizando, você não tem nem para onde ele escapar se um camarada errar ali, né? Ele não vai poder escapar. O controlador deve cortar rádio de comunicação, vedado o uso celular, né? Isso é importante aqui. E também ele é agente, né? Então tem que descansar a cada 2 horas. Então aqui é o que a gente vê. O camarada, que é o bandeirinha, é o que, infelizmente, tem que dizer o seguinte: escuta, você sabe ler e escrever? Não. Então tá, pega essa aqui, a bandeirinha, e fica fazendo isso aqui, ó. Infelizmente é isso. Então o que acontece? A pessoa menos preparada está dando segurança para ele, para os usuários que estão passando, os veículos, e para os trabalhadores que estão dentro da obra. Então, esse camarada, lá nos Estados Unidos, para ser bandeirinha, ele tem que ter 3 dias de treinamento e tirar, no mínimo, 8 para poder ter um certificado de ser um bandeirinha. Então, por isso que é importante. Por que você não vê nos Estados Unidos bandeirinha lá? Só quando precisa. Por quê?